pessoal. Olá, Rose. Olá, Pitico. Olá, pessoal. Pessoal, inscreva-se no nosso canal, curtam, deixe aqui as suas sugestões. Hoje a gente vai conversar sobre a seguinte questão: aprenda a pedir ajuda. Rose, como que a gente pode, nessa relação do cuidador com a pessoa idosa, tirar esses bloqueios, essas dificuldades que muitos de nós temos em pedir ajuda diante de uma situação que a gente sabe que não é tão fácil assim cuidar de uma pessoa idosa, né? Verdade, não é simples, não é tão fácil e muitas pessoas, Pitico, já não têm o hábito de pedir ajuda, mas a gente pode aprender. Então, realmente, o que você traz é importante. Sim. É preciso pedir ajuda, a gente pode começar. Primeira coisa, você me perguntou como, né? Claro, né? Reconhecer que eu preciso de ajuda. Esse pedir ajuda, às vezes a pessoa pedir ajuda, é um sinal de fraqueza, não, é isso? Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário. Sim. Tem que ter muita coragem, tem que ter muita dignidade para reconhecer que sozinho não está dando para dar conta ou sozinha não está dando. Certo, então, na verdade, Pitico, é preciso que a pessoa reconheça os seus próprios limites. Todos temos limites. A gente não sabe fazer tudo, a gente não dá conta de fazer tudo. É uma situação muito nova para todo mundo, né? Toda situação de cuidar de uma pessoa idosa, principalmente no caso que a gente traz, Sim. que esse mês de setembro a gente está falando sobre demência. Exatamente. Então, só para quem está nos acompanhando compreender. Idosos que precisam de esse aprenda a pedir ajuda cuidado, aqui, né? A gente está falando especialmente quando você está lidando com uma pessoa que tem a doença de Alzheimer ou mesmo algum outro tipo de demência. Então, assim, reconhecer a própria limitação, reconhecer que sozinho não dá para cuidar. Ninguém consegue, gente, ficar 24 horas cuidando de uma pessoa, por exemplo, que tem maior dependência. É muito difícil, né? Então, tem uma coisa aí, Pitico, bastante séria, que além de aprender a pedir ajuda, é preciso a gente ter uma comunicação objetiva. Direta, né? Eu preciso falar, por exemplo, se eu fico com a pessoa idosa o dia todo e eu preciso sair para ir à rua, fazer compra, ir ao banco, cuidar de outras coisas, eu tenho que pedir. Seja para um familiar, seja para uma outra pessoa que não é da família, seja para um cuidador, eu tenho que dizer, olha, amanhã de tal hora eu preciso me ausentar porque eu tenho que resolver outras coisas. Por que eu estou falando isso, Pitico? Tem muita gente, e aí vocês que estão nos acompanhando vão identificar com certeza alguém que vocês conhecem, que pensa assim, mas eu não preciso pedir. Sou autossuficiente. As pessoas só eu que sei cuidar dela. Além disso, às vezes acontece assim, o outro tá vendo que eu tô apertada, a pessoa tá vendo que eu tô enrolada. Eu não preciso falar pro meu irmão, pra minha irmã, pro meu familiar, pro meu amigo. A pessoa tá vendo que eu tô aqui passando aperto. Tem que oferecer. Não, gente, não tem que oferecer, porque na sua cabeça ou na cabeça da pessoa, ela tá sendo assertiva, mas não tem assertividade nenhuma aí não. Reclamar, lamentar, dizer que tá cansado, que tá enrolado, que tá apertado, que tá sobrecarregado, Pitico, não é uma comunicação de pedido de ajuda. Verdade. Então acho bacana a gente trazer isso aqui. É preciso verbalizar, é preciso dizer, olha, a rotina para mim tá complicada, eu não tô conseguindo dormir à noite, eu preciso revezar, eu preciso de alguém para trocar comigo uma parte do dia, eu preciso de alguém para revezar para dormir. Porque às vezes é uma família, Pitico, de uma, duas pessoas e de fato, às vezes não tem condição de pagar um cuidador. Não são todas as famílias que têm condições para pagar cuidadores. Então, às vezes, essa rede de apoio é reduzida. Porque se não tiver, né, Rose, na minha opinião, assim, eu penso, a partir do que você está colocando, uma vivência familiar, né, entre os irmãos e irmãs, familiar de um modo geral, que facilite a centralidade da atenção a esse cuidado da pessoa idosa, fica muito ruim. Porque o que a gente observa, você colocou muito bem, é a sobrecarga, né, para o cuidador, para a cuidadora, geralmente é uma pessoa só da família, mesmo tendo, a gente já falou isso aqui outras vezes, outros irmãos, outras irmãs. Fica-se uma pessoa, uma filha, né, para realizar esse cuidado, que é muito difícil, em todas as esferas que isso requer de cuidar de uma pessoa idosa. Então, acho que é importante, né, você ter, na medida do possível, momentos de
reunir a turma toda em casa para dizer, ó, eu tenho a minha vida, eu preciso disso, eu vou viajar, porque é aquela história, a vida continua. Sim, claro que sim. a indiferença, deixar para lá, não é a situação, ninguém vai fazer isso. Embora a gente percebe que, às vezes, há casos em que o cuidado da pessoa idosa é muito negligenciado, né? Aí até tem uma discussão que a gente já levantou aqui, Sim. o papel, a importância das instituições de longa permanência, onde você tem lá a institucionalização da pessoa idosa e tem os cuidadores profissionais ali para realizar esse cuidado. Então, acho que Agora, é Pitico, importante socializar, para fechar esse sim. raciocínio, esse cuidado dentro da nossa casa, dentro da casa das pessoas. E né? eu ia só colocar o seguinte, tem famílias que não têm nem filho. A pessoa às vezes não teve filho. Ela tem um irmão mais velho, alguém que ajuda a cuidar, às vezes uma sobrinha, um neto. Então, assim, mesmo nesses casos, quando não tem outras pessoas, outros irmãos, ou mesmo só tem 2 pessoas para ajudar, tem que saber se comunicar, tem que pedir. E aí, voltando na temática do nosso videocast hoje, para aprender a pedir ajuda com serenidade, com tranquilidade. Isso não é sinal de incompetência. Pedir Frustração, ajuda né? não é sinal de que você não sabe, de que você não dá conta, ou de que você é incapaz de forma alguma. Pelo contrário, para mim representa uma força enorme, uma capacidade, Pitico, Sim. de reconhecer a própria limitação, o esgotamento, o cansaço que acontece e é normal. Quem se sente esgotado, cansado, não tem nada errado. É porque precisa, de fato, pedir esse apoio para outras pessoas, seja vizinho, seja familiar, seja amigo, seja quem for. Profissional de saúde, importante. Né? Os profissionais de saúde, na verdade, eu já estou partindo aqui do princípio que já fazem um acompanhamento, não é? Já acompanham essa pessoa nas necessidades dela de saúde. Mas, assim, esse pedido de ajuda, Pitico, ele não é nem um pouco, ele não diminui nada a capacidade de ninguém, não é nenhum demérito. Pelo contrário, tem que ter coragem para reconhecer e pedir ajuda. Acho que a gente precisa, através dessas reflexões, pessoal, né, Rose, assim, sensibilizar a cidade, de um modo geral, a nossa cidade, para a oferta de serviço de ajuda, política de cuidado a essas pessoas, né, os cuidadores idosos, porque isso aí não é somente, claro que é uma responsabilidade nossa, da família, dos familiares, mas é importante que a gente tenha política de cuidados municipais, no caso aqui, as pessoas idosas que precisam dessa atenção, desse carinho, dessa presença, desse cuidado, 24 horas por dia, né? Então fica aí também a nossa sugestão, não é isso? Então, pessoal, pela sua atenção, mais uma vez, muito obrigado, Rose, até um próximo videocast. Obrigada, Pitico, e que aprendamos a pedir ajuda. Até o nosso próximo videocast.